Depois de receber um novo coração, o apresentador Faustão vai continuar internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Cirurgia foi realizada ontem à tarde, durou 2h30 e, segundo o boletim médico, os próximos dias serão importantes para o acompanhamento da adaptação ao órgão e também controle da rejeição. Faustão era o segundo da fila de prioridade para transplante do coração no estado de São Paulo, foi contemplado depois da recusa da equipe que atende ao primeiro da lista. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o tempo de espera pelo órgão no grupo que tem tipo sanguíneo B, o mesmo do apresentador, é de 1 a 3 meses. A gente tem mais informações com ele, que passou aqui todo fim de semana de plantão, Tiago Muniz. Diga, Tiago, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Vamos falar do que trata essa cirurgia, do que trata também a fila reguladora. Primeiro, sobre o procedimento em si. O transplante de coração é uma cirurgia de grande porte que envolve riscos, mas as equipes médicas brasileiras apresentam taxas de sucesso excelentes, de acordo com o cardiologista do HCOR em São Paulo, médico assistente da Universidade Federal de São Paulo, Abrão Curi. Ele afirma que o acompanhamento nos próximos dias é essencial para garantir o êxito da operação. A introdução dos medicamentos para evitar a rejeição é muito importante. E esse acompanhamento é um acompanhamento que precisa ser feito assim de forma muito criteriosa. E o Brasil tem um dos melhores serviços de transplante de órgãos do mundo. Então eu acho que é relativamente confortável dizer que os pacientes com indicação de transplante podem ter uma expectativa com relação ao seu sucesso pós-operatório muito positivo. Internado desde o dia 5 de agosto por causa de uma insuficiência cardíaca, ainda não há um prazo para que Faustão tenha alta. O cardiologista Abrão Curi destaca que, não havendo complicações, a rotina do paciente pode ser retomada brevemente. A indicação de transplante cardíaco, ela é realizada sob uma condição de bastante fragilidade do paciente. Ou seja, os pacientes que são indicados para a realização de um transplante cardíaco estão numa condição clínica bastante limitante. Então, o sucesso da cirurgia se faz, não havendo complicações agudas, praticamente logo após a cirurgia. Os transplantes no Brasil são realizados exclusivamente por meio do Sistema Único de Saúde, que credencia unidades públicas e privadas a oferecer as operações. As doações são anônimas e coordenadas por uma central nacional que avalia os pacientes e os classifica em uma lista de gravidade. A gente daqui a pouco vai entrar em detalhes sobre isso. O sistema é auditado e reconhecido como um dos maiores do mundo, segundo o médico assistente da Unifesp, Abrão Curi. A lista de transplantes no Brasil, de uma maneira geral, para todos os órgãos, segue um critério bastante rigoroso de distribuição de acordo com a prioridade de urgência. E os casos de maior urgência acabam subindo para a prioridade de captação de órgãos. E aí a distribuição, na medida em que esses órgãos vão sendo disponibilizados, respeita rigorosamente o grau de complexidade e gravidade de cada paciente. Dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil tem atualmente 65 mil pessoas na lista de espera por um órgão e um tecido. A gente está falando especificamente dos de coração, mas vale dizer que a grande maioria são de pessoas que esperam um transplante de rim, 37 mil. Depois os de córnea, 25 mil pessoas. Neste momento, ou melhor, até o dia 25 de agosto, a última atualização, na semana passada, 382 pessoas esperavam por um transplante de coração no Brasil. Em relação aos últimos dias, o Ministério diz que entre os dias 19 e 26 de agosto foram realizados 13 transplantes de coração no país, sendo 7 no estado de São Paulo. Ao longo do primeiro semestre, 206 transplantes, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Especificamente em relação ao caso do apresentador Fausto Silva. O que diz a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo? Que a Central de Transplantes realizou a oferta de um coração à equipe transplantadora responsável pelo paciente Fausto Silva. E que a seleção para a oferta desse receptador, no caso Fausto, se deu a partir de uma lista de 12 pacientes que atendiam os requisitos. Destes, 4 tinham prioridade, sendo que Faustão
era o segundo colocado nessa lista de 4. A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição, ou seja, o primeiro lugar à frente de Faustão, que era o segundo, decidiu pela recusa do órgão. A Secretaria de Estado da Saúde não entra em detalhes por que essa recusa teria ocorrido. A oferta, então, seguiu para o segundo paciente, ou seja, Faustão. O tempo de espera para um transplante para potenciais receptores do grupo sanguíneo B é de 1 a 3 meses, e aí esse tempo pode ser reduzido devido à iminente condição de morte da pessoa que possa receber o coração. A central de transplantes funciona seguindo os seguintes critérios: compatibilidade sanguínea, ou seja, quem tem o tipo B pode receber do tipo BO, ou quem tem o tipo AB, que é o receptador universal, pode receber dos tipos AB, B e O. Então isso é considerado. Também é levado em conta critérios antropométricos. O que isso significa? Considera faixa de peso, faixa de altura. É importante, as pessoas são diferentes entre si, então o coração também tem um tamanho diferente. E, por fim, os critérios de priorização definidos por lei, onde esses receptores possuem risco iminente de morte, eles são elevados na lista. Portanto, a gente colocou aqui os dados de tempo. É muito bom que o Faustão tenha recebido esse coração a tempo, mas ficam aí algumas respostas aos eventuais questionamentos de como que funciona efetivamente essa fila. Não todas, mas pelo menos algumas do que foi disponibilizado até agora. Tiago, a gente não tem exatamente quanto tempo o Faustão ficou na fila, certo? Porque nós sabemos que ele foi internado no dia 5 de agosto. Nesse momento ele já precisava de um transplante. Ele foi internado porque o quadro dele de insuficiência cardíaca piorou demais. Ele precisou ficar no hospital. Então, pode ser que ele estivesse na fila desde antes disso, certo? A gente não tem a informação exata do tempo que ele passou na fila, certo? É possível, sim. Mas independentemente do tempo, sabemos que foi algo em torno de 30 dias. Pouco mais, pouco menos. O Faustão, portanto, está dentro da estatística do Sistema Nacional de Transplantes, porque a maior parte das pessoas, não a maioria, tá, mas o maior grupo de pessoas que é beneficiado com o transplante de coração no Brasil, faz a operação com menos de 30 dias. Segundo os dados do SNT, neste ano de 2023, quase 1/3 dos transplantes aconteceu com pacientes que estavam na fila há menos de 30 dias. Foram 72 pessoas, incluindo Fausto Silva. De 30 a 90, 65. De 3 meses a 6, 39 pessoas. De 6 meses a 1 ano, 48 pessoas. E 38 pessoas ficaram mais de um ano na fila. Faustão recebeu prioridade? Recebeu. Por vários motivos. Não pela fama, não pelo dinheiro que tem. Mas por várias razões. Pelo porte físico, pela gravidade do quadro, principalmente, e até pela distância geográfica, porque o órgão tem que ser retirado do doador e transplantado ao receptor no máximo até 4 horas, no máximo até 4 horas. Ou seja, não é possível fazer uma ponte entre duas pessoas que estejam distantes uma da outra. Se uma está na fila no Acre, não vai poder receber o coração de um paciente que eventualmente tenha morrido no Paraná, né? É por isso que a maioria dos transplantes acaba acontecendo mesmo em São Paulo, como foi o caso do Fausto Silva. A Major Arruda Leite, obrigado, Bonis. Nesse sentido, muito rapidamente, só para lembrar que o estado de São Paulo, por exemplo, às vezes emprega helicópteros para o transporte desses órgãos. A gente vê com certa frequência o helicóptero Águia sendo empregado para esse fim, porque é muito perecível o órgão nesse sentido. Não só o estado de São Paulo, outros estados fazem o mesmo também, o transporte aéreo desses órgãos para agilizar. Agora, atualmente a gente tem mais de 380 pessoas na fila do transplante de coração no Brasil. É uma cirurgia feita com muito sucesso por aqui desde 1968. O Brasil tem grande experiência, é uma referência nessa área, nessa cirurgia e também na fila que é formada, que é controlada pelo Sistema Único de Saúde. Na semana passada foram 13 transplantes de coração aqui no país, 7 somente no estado de São Paulo. E agora entra-se numa fase igualmente decisiva, né, que é aguardar por pelo menos um mês para que esse paciente responda. Responda de que maneira? Com rejeição, sem rejeição? Infecção é outra preocupação desse momento. A Maju Arruda Leite está conosco a partir de agora e tem mais informações porque acompanha nessa manhã o estado de saúde do Fausto Silva e traz para a gente os detalhes, né, Maju? Bom dia para você, seja bem-vinda.
Oi, pessoal, tudo bem? Um bom dia a vocês, bom dia a todo mundo ligado aqui na Band News FM. O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, ele segue internado na UTI aqui do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. O último boletim médico divulgado pela equipe dele foi ontem à tarde, divulgado no final de domingo. E o que diz esse boletim médico? Que o transplante de coração realizado foi um sucesso, durou cerca de 2 horas e meia, e as horas seguintes da cirurgia são muito importantes, porque tem aquele acompanhamento para adaptação, né? Para ver a adaptação do órgão, também o controle de rejeição desse coração. O que nós temos de informação é que o coração transplantado para Faustão saiu de helicóptero do campo da Portuguesa Santista em Santos, no litoral de São Paulo, e chegou então ao Hospital Albert Einstein para a realização dessa cirurgia. Nós aguardamos aqui um novo boletim médico atualizando a situação de Faustão, mas o que nós temos de informação é que foi um sucesso, ele está bem, e a gente aguarda então uma nova atualização. Qualquer novidade, voltamos ao vivo aqui com vocês. Tá bom, obrigada, Maju, bom trabalho, até mais. A gente nota aqui um certo ar de desconfiança entre os nossos ouvintes de que o Fausto Silva eventualmente tenha sido colocado à frente da fila do transplante na cirurgia realizada ontem. E a gente estava conversando aqui por que será que a população tem tanta desconfiança de um sistema que funciona, que é muito antigo. O Brasil consegue ser referência nesse tipo de cirurgia, não no número de operações realizadas, mas no número de operações bem-sucedidas. E como foi dito aqui, o Fausto Silva está na estatística do Sistema Nacional de Transplantes, né? Alguém em sua condição bastante debilitada, com a sua idade, de fato recebe prioridade como ele recebeu. Sim, seria importante a gente saber exatamente por que o primeiro da fila recusou o coração, mas aí também é uma questão de foro íntimo que a gente não é obrigado a buscar. Quer dizer, a gente não tem como buscar essa informação se não for o desejo da família dessa pessoa que estava em primeiro lugar na fila. Mas, como falávamos fora do ar, embora não haja nenhum dado aqui que permita desconfiança em relação a esse caso, a gente entende esse sentimento. É uma população que está acostumada mesmo a ser passada para trás, né? É claro que se for o caso será um escândalo e a gente vai mergulhar no assunto, mas não há nenhum indício, tá? Nenhum indício sólido de que isso tenha de fato acontecido. Ela vai negar e passar pano para o colega corporativismo. Eu não tenho nenhuma razão para fazer isso. Não conheço o Fausto Silva pessoalmente, não tenho nenhum motivo para fazer isso. Poderia ficar calado aqui. Estou falando de uma maneira bastante franca, transparente e aberta com o nosso ouvinte. Não há razão nesse momento para a gente desconfiar, a não ser por esse sentimento histórico de injustiça em relação à população brasileira, de que, de novo, está acostumada, né, a ver ricos se dando bem e pobres se dando mal. Mas nesse caso específico não há nenhum indício sólido que nos permita desconfiar do que aconteceu com o Fausto Silva. De qualquer maneira, a gente deseja o melhor para o Faustão, deseja o melhor para todos os brasileiros que passam por essa cirurgia tão delicada e, obviamente, vamos continuar em cima do assunto. É interessante que aí a gente fala sobre isso, desculpa, só um pouquinho, só destilando um pouquinho do veneno. Se a gente fala, se a gente explica todos os critérios, por que vocês ficam se justificando tanto? Porque A as gente pessoas não estão está desconfiadas. justificando nada, a gente está trazendo todas as informações que são necessárias. A gente tem que falar sobre esse assunto, lembrando que a Band entrou numa campanha, uma grande campanha, todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, Doe Órgãos, Doe Vida, justamente tentando acelerar essa fila de transplantes. Então, quanto mais rápido essa fila caminhar, por um lado, óbvio, né, a gente quer que esses órgãos cheguem o quanto antes para as pessoas que realmente precisam, para as equipes que realmente precisam. É claro que eles vêm de algum lugar, isso é triste, né? Saber que a gente está trazendo a morte de alguém, mas enfim, para trazer vidas de outras pessoas. Mas quanto mais rápido essa fila caminhar nesse sentido, mais gente dizendo que quer doar, isso é importante. Então, o importante é a gente falar sobre isso, mostrar que são critérios claros, são critérios nítidos que são expostos para que as pessoas confiem nesse sistema. Levantar desconfiança nesse sistema que é tão importante agora, isso não vai ajudar ninguém, né? Isso não ajuda ninguém nesse momento. Óbvio que tudo tem que ser investigado, mas se não tem desconfiança, se não tem indício, se não tem denúncia sendo feita, por quê, né? Por quê? A gente vai ficar... Alimentando desconfiança exatamente. gratuita, né? Vazia.
É um sistema que sempre foi transparente e eficiente. Não há por que a gente levantar essa hipótese de fraude agora. É claro que a gente tem que desconfiar sempre, de tudo. Até enfim, da política na Dinamarca, na Suíça. Sobrancelha levantada sempre agora. E a gente está falando sobre isso aqui agora, né? Nós estamos falando sobre isso. Não tem ninguém passando pano, não tem ninguém virando página, é isso. E o importante é trazer essa conscientização para as pessoas, né? As famílias. E informação, né? Informação. Mais importante. Bom, a gente vai voltar ao assunto. Vamos falar de MC Marcinho aqui? Eu tava nessa fila também. Infelizmente foi retirado, né? Alguns dias antes ele tava na fila, tava lá na ponta da fila, mas teve uma piora significativa no quadro de saúde. E aí acontece o quê? Ele foi retirado da fila. Tanto que na sexta-feira, o nome dele acabou aparecendo nos Trending Topics, porque diziam, ele foi retirado da fila, ele morreu. Não, ele teve o quadro dele se agravou e infelizmente, no fim do dia, né, a gente teve a confirmação da morte do MC Marcinho. Amigos, fãs, familiares se despediram de um dos principais nomes do funk melody. Esse movimento foi muito forte, né? Porque a gente era jovem nessa época, então pra mim, nossa, sério, eu lembro demais disso aqui. A gente tem mais informações chegando agora direto do Rio de Janeiro com a Clara Neri. Opa! Ih, gente, caiu todo o sistema aqui da mesa. Preciso de ajuda. Travou não, Sheila, você não tem ideia do que aconteceu. Caiu geral? Caiu geral. Caiu nossa. Geral. Bom, é isso. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o MC Marcinho, né? Despedida ao MC Marcinho, que é o autor desse hit que pegou vários outros, inclusive, né? Foi muito marcante para a história do funk, para as comunidades no Rio de Janeiro, de representar, de falar em nome do pobre, do favelado, de quem não era visto, né? Então ele recebeu várias e tem recebido várias homenagens de quem se inspirou nele. O funk se transformou depois de MC Marcinho e, claro, com questionamento sobre o que virou o funk depois, mas isso não está em jogo agora, né? Não está em discussão agora. Mas MC Marcinho foi muito importante para esse movimento de gente morador de comunidade no Rio de Janeiro, de gente que era invisível e trouxe uma importância muito grande, né, para a cultura popular, para a música brasileira, sim, muito representativo para o funk e para a música brasileira. A gente vai falar já e trazer mais informações sobre as homenagens todas sendo prestadas a MC Marcinho. Bom, enquanto isso, a gente vai a Brasília, porque o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, volta a ser ouvido hoje pela Polícia Federal. Assim como na sexta-feira, ele vai prestar depoimento no inquérito que apura a suposta contratação do hacker da Vaza Jato para invadir o sistema de urnas eletrônicas. De acordo com Walter Delgatti Neto, Mauro Cid teria participado da reunião promovida pela deputada Carla Zambelli com Jair Bolsonaro em agosto do ano passado, no Palácio da Alvorada. Ainda nessa semana, o tenente-coronel e mais 7 pessoas, incluindo o ex-presidente, serão ouvidos em outra investigação, a que trata da venda de joias recebidas por autoridades estrangeiras. Os depoimentos vão acontecer de forma simultânea, só que em salas separadas, para evitar qualquer tipo de combinação de versões. Mas eles não podem combinar antes? Podem. Mas aí se alguém é pego no pulo em um dos depoimentos, o depoente, ou melhor, o policial vai lá na outra sala e fala, olha, o cara lá mudou a versão dele. Ele disse que você bibibi bobobó. E aí? Aí você vai fazendo uma espécie de acariação sem a necessidade do cara a cara. Os detalhes de Brasília com João Pedro Melo, começando por Mauro Cid, JP. Ele, mais uma vez, tem o direito de permanecer o tempo todo em silêncio. Bom dia pra você. Oi, Megali, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, esse depoimento, né, de hoje do Mauro Cid é uma continuação do depoimento da última sexta-feira. Só para esclarecer, na sexta-feira ele deu um depoimento de quase 6 horas em que a defesa não quis tratar sobre Walter Delgatti Neto, porque, segundo eles, não tinham acesso ainda aos autos. Tiveram acesso ao longo do fim de semana, portanto, a esse novo depoimento marcado
para hoje, às 10 horas da manhã. Sobre o restante dos depoimentos, né, a gente tem aí essa espécie de acareação, como você falou, entre os investigados, mas sem a necessidade deles ficarem, de fato, cara a cara. O que a Polícia Federal quer saber nesse momento? Quem autorizou a venda dos presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e como foi feita a recompra e o retorno de alguns itens aqui ao Brasil. A Polícia Federal vai ouvir, então, nessa semana, 8 pessoas nesse inquérito que investiga a venda de joias, entre outros objetos que foram dadas ao ex-presidente, e os depoimentos ocorrem de forma simultânea, obviamente em salas diferentes do prédio da Polícia Federal aqui em Brasília. Mauro Cid não pode ter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a ex-primeira-dama Michele, além da própria esposa Gabriela Cid e outros investigados. Essa proibição foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes e teve como base um relatório da Polícia Federal que teve uma perícia também feita no celular de Mauro Cid e que mostrava o envolvimento de todas essas pessoas. Ele não pode ter contato, inclusive, com o próprio pai, né, o Lorena Cid. A gente teve essa proibição ao longo das últimas semanas, feita também pelo ministro Alexandre de Moraes, já que todos são investigados e, portanto, no momento da prisão, há lá uma cláusula que diz que as pessoas investigadas não podem ter contato, por isso ele não pode ter contato, então, com o próprio pai. Bom, A bruxa tá solta! Hoje, mês de agosto, mês do cachorro louco. João Pedro, não adianta você continuar falando, não. Não tá no você tá ar, fora do viu, ar. João Pedro? Ele tá mexendo os lábios ainda. Então. Caiu. Caiu. Agora voltou. Caiu? Agora voltou. Olha que beleza, gente. Eu não sabia. Tava seguindo aqui. Seguiu com a informação, mas é isso. A gente perdeu tipo uns 10 segundos da sua fala, João Pedro. Só dá um rewind então aí de vamos 10 lá. segundos e continua. Vamos 10 segundos atrás. A parte que eu estava falando do Frederico Assef. Ele está sendo investigado nesse caso das joias, né, pela recompra das joias, mas também está sendo investigado aqui em Brasília em um caso de injúria racial. E o detalhe, a Justiça aqui de Brasília não conseguiu encontrar Frederico Assef em nenhum momento para fazer intimação para ele, mesmo com o nome dele estando aí muito em voga no noticiário e ele também tendo sido encontrado pela Justiça de São Paulo. Bom, no fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, e o locutor do evento, Cuiabano Lima, ironizou o caso das joias ao fazer um trocadilho. A gente vai ouvir agora. Nós é caipira, mas nós somos joia. Nós é caipira, mas nós é joia. Tem gente que era contra, mas hoje o Brasil inteiro torce e apoia. Parabéns ao homem do campo, produtor rural. Pois é, em um evento do PL em Pernambuco, Michele Bolsonaro também brincou com o caso e chegou a dizer que vai abrir uma marca de joias. A ex-primeira-dama afirmou que a investigação é para tirar o foco de outros acontecimentos de Brasília e chamou quem questiona de atrapalhado. Ficam até, mas as joias, como assim não entregaram as joias? Por que querem joias? Por que querem isso? Desviando o foco da CPI. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Joias para vocês. Jair Bolsonaro também discursou durante a festa do Peão de Barretos. Aos gritos de mito, o ex-presidente afirmou que, infelizmente, entregou o Brasil e ressaltou que não estava no evento para fazer política. A gente vai ouvir agora também esse trechinho. Fizemos o possível, entregamos, infelizmente, um Brasil bem melhor do que recebi lá atrás. Eu digo infelizmente, tem dito quem assumiu. Mas não estamos aqui fazendo política. O Brasil é de todos nós. Obrigado a todos pelas oportunidades. E tenha certeza, enquanto vida eu estiver, eu estarei ao lado de vocês. Pois é, minha gente. Então, ao longo dessa semana, a gente vai ter esses depoimentos. São pelo menos 8 investigados, além de Mauro Cid, que presta um novo depoimento no dia de hoje. Todos eles, obviamente, sobre o caso das joias, mas a Polícia Federal também quer saber ali sobre a falsificação de cartões de vacina, entre outras questões, obviamente, citando também Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato. Eu não sei se a Michele pretende mesmo... Eu acho que até lançar possível, uma marca né? de joias? Acho que até possível. Eles estão lançando calendário, canequinha, babador, lenço. Não vejo por que não lançar uma linha de joias. Eu Mas só tomaria esse cuidado com o nome- cacófato. Mijoias? Mijoias parece outra coisa. É ouro cristalino. É mais ou né? menos Bem- quando você... Golden Shower pra Isso. você. Quando você Não é? fala assim de... Quando você fala de um time que
que não conseguiu uma única vitória no campeonato, você evita falar que é um time que nunca ganha. Assim como você evita a junção de Mi com joias. Deu pra entender? Uhum. No mais, a Michelle pode dar uma de sonsa, mas sonsa ela não é. As joias estão na Caixa Econômica. Estão, porque o TCU mandou devolver. Com exceção do Patek Philippe, que deve estar circulando por algum cofre de alguma loja em alguma parte do mundo, porque agora a defesa do presidente e da ex-primeira-dama, do ex-presidente da ex-primeira-dama, dizem que não sabem que diabo de relógio é esse, embora ele tenha sido presenteado ao governo brasileiro. Só que antes de estar com a Caixa Econômica Federal, elas estavam com a primeira-dama, elas estavam com o presidente, elas estavam com o Mauro Cid, elas estavam com o Mauro Cid pai, estavam circulando de mão em mão até serem vendidas e o dinheiro era embolsado por essa turma, já não se sabe exatamente de qual maneira. Então não adianta dar uma de sonsa. Estão na Caixa Econômica Federal. Então, porque o esquema foi desbaratado. Foi desvendado. Caso contrário, estariam onde estavam antes. Ou as joias, ou a grana, equivalente a elas. Então, esse papo aí não vai colar na Polícia Federal. Porque se eu roubo um banco, sou pego e o dinheiro devolvido, não vai adiantar eu falar, mas o dinheiro que eu roubei tá lá no Itaú. Tá, mas antes estava comigo. Obrigado, JP. Valeu, pessoal. Um abração. Bom Um abraço até. para você. Bom, de volta, após mais uma viagem internacional, o presidente Lula deve bater o martelo sobre a entrada do Centrão na base aliada do governo. O Centrão tá assim, ó. Expectativa é que PP e republicanos sejam contemplados com cargos na esplanada dos ministérios. A gente tem mais de Brasília, agora com André Viana. O presidente Lula deve ter a reforma ministerial como foco ao retornar ao Brasil após viagem oficial pela África. No sábado, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o presidente já tomou uma decisão sobre o assunto e disse que Lula vai acolher o pedido das bancadas do Republicanos e do Progressistas para compor os ministérios. Os dois partidos já fizeram as indicações dos nomes dos possíveis novos integrantes do governo. O Republicanos indicou o deputado Silvio Costa Filho e o PP definiu André Fufuca, outro deputado federal. Falta ainda definir, porém, qual será o posto de cada um dentro da esplanada dos ministérios. A expectativa do governo é que a entrada das duas legendas facilite o debate no Congresso de matérias prioritárias para o Planalto. Na semana passada, antes de viajar, Lula se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir a reforma ministerial. O impasse vem se estendendo desde junho e tem irritado partidos do Centrão, que esperam que ele seja definido com o retorno do presidente. No Congresso, líderes partidários voltaram a elevar o tom contra o Palácio do Planalto e criticar a lentidão para a liberação de emendas. As reclamações envolvem principalmente a destinação de recursos que dependem do aval de ministros, segundo o jornal Folha de São Paulo. A insatisfação, inclusive, passou a tomar parte das reuniões comandadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com os demais deputados e integrantes do governo. Até agora, Lula autorizou o empenho de 24 bilhões e meio de reais em emendas, ou seja, mais da metade do previsto para 2023, de 46 bilhões de reais. Os parlamentares, no entanto, dizem que a parcela que mais importa, as que dependem de aprovação dos ministros, está bem abaixo desse ritmo. Hoje o presidente sanciona a MP que eleva o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Thalita Almeida. O presidente Lula sanciona na tarde de hoje o projeto que estabelece uma nova política de reajuste do salário mínimo. A cerimônia está marcada para as 4 da tarde no Palácio do Planalto. O texto, aprovado na semana passada pelo Senado, prevê que a partir de 1º de janeiro, o mínimo subirá no índice que combina a inflação e mais a variação positiva do PIB de 2 anos anteriores. A estimativa é que o valor chegue a pouco mais de R$ 1.400 no próximo ano, mas ele só será confirmado no início de 2024, depois do cálculo da inflação deste ano. Caso o PIB não apresente crescimento real, o salário mínimo será reajustado apenas pelo INPC. As correções serão feitas por decreto presidencial. No Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, se reúne amanhã com 27 governadores para discutir o texto da reforma tributária. O objetivo do encontro é discutir os impactos das mudanças no sistema de impostos do ponto de vista da federação. De acordo com a proposta, o Conselho Federativo vai concentrar a arrecadação dos 5 tributos que incidem sobre o consumo e vão criar aquele lá chamado IVA dual e distribuir para estados e municípios. O órgão virou alvo de divergências entre governadores do Sul e Sudeste durante a tramitação do texto na Câmara. Eles defendem que o projeto seja alterado para evitar que estados do Norte e Nordeste, que somam um número maior,
controlem as decisões do Conselho. O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, disse que o órgão será técnico e não haverá abertura para negociação política. O Conselho Federativo será um órgão técnico administrativo. Ponto. Não tem espaço político no Senado da República para que esse Conselho Federativo tenha outras funções. Caso contrário, existem inúmeras emendas, inclusive com propostas radicais até de extinção do Conselho Federativo, o que inviabiliza, inclusive, a metodologia aprovada pela Câmara. Esse aspecto aqui do Conselho Federativo era um dos que impediam a aprovação da reforma tributária. Houve muita discussão e muita reação negativa por parte dos governadores, porque como funciona hoje, os estados arrecadam e os próprios estados redistribuem esses impostos, esse valor arrecadado volta para a população da maneira como aquele governo decide, aquele governo daquele estado. Com a reforma tributária, essa arrecadação se concentra no executivo. E aí os governadores ficaram se perguntando, e como é que eu vou saber quanto volta para o meu estado? E como é que vai ser essa distribuição concentrada no governo federal? Como é que vai ser isso? Aí, diante da recusa de governadores de apoiarem a proposta da reforma tributária, veio essa decisão pela criação do Conselho Federativo, que agora, de acordo com o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, há uma definição para que seja um órgão técnico, mas gera ainda muita desconfiança por parte de governadores de como esse dinheiro vai voltar, quais serão os critérios para o retorno desse dinheiro para os estados. Eduardo Braga já pediu ao Ministério da Fazenda um estudo simulando a alíquota do chamado IVA dual, com e sem as exceções aprovadas na Câmara. Segundo ele, a diferença foi de 5 pontos percentuais, ou seja, o imposto pode ficar entre 22% e 27%. Com isso, uma das ideias é criar um teto para impedir um aumento da carga tributária. Mas o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, avalia que a medida é muito arriscada. Se você fixasse um teto de alíquota, você teria um problema, e depois se a arrecadação não é suficiente para ter hoje. Num país que tem uma situação fiscal extremamente complicada. Eu acho que essa é a questão fundamental. Nós não podemos criar esse risco fiscal. Bernard Api reforçou que existe um compromisso do governo e do Congresso de que na definição da alíquota do IVA ou do IVA não haverá aumento da carga tributária. Depois da 123, mais uma operadora de viagens anuncia 123 milhas, né? Isso. Anuncia o fim da comercialização de milhas. Os detalhes com o André Coutinho. A Hot Milhas afirma que as vendas, compras e os pagamentos de milhas estão temporariamente suspensos e pega centenas de clientes de surpresa. No site Reclame Aqui, o número de protestos disparou, principalmente daqueles que não receberam o dinheiro após a negociação das milhas. 123 Milhas, Max Milhas e Hot Milhas pertencem ao mesmo grupo, e as notícias recentes demonstram um colapso nesta modalidade de negócio. Depois de cancelar as viagens com datas flexíveis até o final deste ano, a 123 Milhas tem até a quarta-feira, dia 30, para garantir que possui condições financeiras para ressarcir os clientes prejudicados. Caso contrário, a operadora terá bens e patrimônios bloqueados, de acordo com a determinação do juiz da Terceira Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Bem, agora tem informação ao vivo chegando do Rio de Janeiro, chuva provocando transtornos, deixando desabrigados no Rio. A gente tem mais informações ao vivo agora com o Pedro Dobal. Onde é que você está agora, Dobal? Bom dia. Bom dia, estou a caminho da Rocinha, na zona sul do Rio, onde choveu bastante durante a madrugada e os moradores dizem que as sirenes de emergência não tocaram durante essa forte chuva. Teve inclusive um deslizamento de terra que interditou o acesso a uma localidade conhecida como Dionéia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, mas uma pessoa precisou ser atendida porque apresentou picos de ansiedade. Os agentes do quartel aqui da região foram acionados no fim da noite, nenhum imóvel foi atingido, mas uma casa foi invadida pela água, precisou ser isolada. A Defesa Civil Municipal afirma que as sirenes não foram acionadas porque o acumulado de chuva no intervalo de 24 horas não passou de 150 milímetros, que é o mínimo previsto no protocolo de acionamento. O órgão deve realizar uma nova avaliação da região ainda na manhã desta segunda-feira, e a Conlurb, a companhia de limpeza aqui do Rio de Janeiro, deve atuar também para a remoção de árvores e galhos de árvores que caíram durante essa chuva. Obrigada, Dobal, pelas informações. Quem acompanha pelo YouTube está vendo
uma enxurrada muito forte, quase que com correnteza ali, ou com correnteza em alguns pontos, sim, da comunidade, descendo, né, com muita força, aquela água barrenta, aquilo que a gente não gosta de acompanhar nem em época de verão, quanto mais em inverno, né, que a gente está habituado a ter o tempo muito mais seco. E aí, normalmente, as obras de contenção são feitas nesse período, porque é um período justamente mais seco, e agora, isso também no inverno, bom, é preocupante demais. O Pedro Dobal, ele volta com mais informações, então, direto da Rocinha, aqui ao longo dessa manhã. Ainda com o Rio de Janeiro com a gente, terminou com pelo menos 17 presos e 15 menores apreendidos, aquele chamado show do século, realizado pelo DJ Alok na praia de Copacabana. Ao todo, segundo a Polícia Militar do Rio, mais de 500 pessoas foram levadas para a delegacia no último sábado. A gente está mostrando agora imagens, e tem uma imagem muito forte ali de um grupo grande de pessoas que começam a promover um arrastão. E em dado momento, ali ainda nas areias de Copacabana, um grupo começa a atacar um turista, tenta roubar, assaltar esse turista. São vários caras em volta desse turista e ele também é bastante agredido. A Luana Bernardes tem os detalhes. Cerca de 500 pessoas foram levadas para delegacias durante o show do DJ Alok na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. O número é 55 vezes maior do que o registrado no último Réveillon no bairro, quando foi adotado um esquema de segurança semelhante. Segundo a Polícia Militar, a maior parte dos detidos foi flagrada praticando furtos durante as apresentações. Apesar disso, somente 17 pessoas acabaram presas e outros 15 menores apreendidos. O show de sábado foi em homenagem ao centenário do Hotel Copacabana Palace e ao aniversário do artista. Mesmo com reforço no policiamento, vídeos gravados por moradores mostram momentos de correria entre o público. Apesar das queixas sobre a falta de segurança e da chuva que caiu sobre a cidade ao longo do dia, cerca de 250 mil pessoas ocuparam a areia da Princesinha do Mar. Em Minas Gerais, um homem que ficou conhecido como Samurai de BH, diz que figuraça, né? Nossa. Que coisa, o herói que o Brasil precisava. Diz que agiu por conta própria, depois de ter o condomínio invadido 3 vezes. Detalhes com Bruna Vale. O fisioterapeuta de 39 anos, Alisson Dian, afirma que essa é a 4ª vez que tentam furtar o prédio em que ele mora. 3 homens foram surpreendidos por Alisson com uma katana, a espada samurai, ao tentarem furtar bicicletas da garagem de um prédio na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com Alisson, ele resolveu agir após a polícia não fazer nada. Na verdade, o que aconteceu foi uma invasão recorrente. Essas mesmas pessoas invadiram meu condomínio em 30 dias 4 vezes. E na 3ª vez eu conversei com a polícia falou assim, olha, a gente vai prender, vai soltar, amanhã eles vão vir aqui, vão roubar suas bicicletas e depois eles vão entrar nos seus apartamentos. Então eu resolvi interceder. Os homens não foram agredidos, só intimidados com a katana, e então desistiram do furto. E os bandidinhos lá são tão burros, né? Em vez de montar na bicicleta, porque se monta na bicicleta, o samurai pode ser corajoso, pode ser um... Mas não alcança. Ele ainda não sabe voar, pelo jeito, né? Não tem foguete no rabicó, né? Mas não, os caras largam a bicicleta lá e o nosso herói traz a bike de volta. É um barato ter um senhorzinho no elevador do lado dele, e o samurai ali fazendo um coque no cabelo, e o senhorzinho lá no telefone, né? Tudo muito singelo, né? Gente, que cena, que momento. Tudo errado, né? O cidadão não deveria, né, ter que ele próprio pegar uma espada e correr atrás de bandido. Mas, cara, tá tudo errado, né? Você vai fazer o quê? E ele vai ficar parado enquanto a polícia diz que não há nada que possa ser feito? Os caras vão entrar, vão roubar mesmo, você tem que ir lá e entubar essa calado? O cara não, o cara meteu o Kill Bill ali, falou, vem aí então. E esse fisioterapeuta tem uma imagem um tanto assustadora, né? Um cabelão que vai até a cintura, comprido, barbado, fazendo um coque, ele correndo com essa... todo vestido de preto, com uma espada na mão. Rapaz, olha, que susto, hein? Bom, vamos continuar em Belo Horizonte, porque o fim de semana foi fim de semana de inauguração, e uma grande inauguração para os torcedores do Atlético Mineiro, que ainda por cima saiu com uma vitória em cima do esquálido, do coitadinho do Santos. Luciana Viana, bom dia para você, Lu.
Olá, Carla, bom dia para você, para todo mundo ligado na Band News FM. Estava aqui, né, enfim, rindo aí do comentário de vocês em relação a esse caso sério do furto das bicicletas, né, mais inusitada a situação. Bom, falando agora do Galo, nem precisou de muito tempo não, tá, de jogo para a torcida alvinegra vibrar. E pela primeira vez, né, no próprio terreiro, no próprio quintal, aos 11 minutos, Hulk ajeitou para o Paulinho finalizar e marcar o primeiro gol da partida. No segundo tempo, o camisa 10 aproveitou outra assistência do camisa 7. Tocou de cabeça e fechou então o placar do jogo. Com a vitória, o Atlético sobe na classificação do Campeonato Brasileiro. O Galo chega aos 30 pontos e ao 9º lugar da Série A. Já o Santos segue na zona de rebaixamento. O Peixe permanece ali com 21 pontos, né, e ocupa a 17ª posição. Então, domingo foi de festa para mais de 30 mil torcedores no estádio. Teve mosaico, teve bandeirão. Antes do início do jogo, inclusive, o Atlético comemorou o título do Torneio dos Campeões de 1937, que passou a ser considerado, né, o primeiro campeonato brasileiro. Dessa forma, então, o Galo agora é o tricampeão nacional. Ele é tricampeão nacional. A capacidade máxima do estádio é de quase 46 mil lugares. Ela não foi usada, né, na totalidade, pois, apesar do funcionamento liberado, né, pela prefeitura, ainda há algumas contrapartidas a serem concluídas, como, por exemplo, o acesso viário, que deixou muitos torcedores apreensivos ali com receio de não conseguirem entrar em campo. Tá aí a festa do Galo, para quem acompanha pela internet, né, pelo nosso canal. Nossa Senhora, lotado o estádio, enorme, hein? Eu falei, com todo respeito aos torcedores do Santos, né, esquálido, coitadinho, que o Santos só apanha, é rodada atrás de rodada, é impressionante, né? Ele até conseguiu ter um respiro aí ultimamente, mas olha, coisa tá complicada, 21 pontos na zona de rebaixamento. O Santos, Bahia também tá ali, né, na disputa, mesmo número de pontos com o Santos, e tomou um chacoalha do Botafogo, só do líder nesse fim de semana. Vamos saber dos outros. Ô Lu, obrigada, viu, pelas informações. Eu quero registrar que é o estádio mais bonito do Brasil. Você fala isso pra todos. Não, eu só falo pra ele. Você fala isso pra todos. Eu só falo pra ele. Aí vão falar assim, mais que o Morumbi? Não, o Morumbi obviamente toca mais no meu coração, porque eu sou São Paulino. Mas de fora, aquela escolha de cores ali, o símbolo do Atlético bem grandão, é de arrepiar. O estádio é muito, muito bonito. Bom, Botafogo vence, segue na liderança, bateu o Bahia, né? Segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Bruno Camarão. O Botafogo segue firme e forte em busca do título do Brasileirão. A equipe carioca não teve problemas para superar o Bahia 3-0 no Newton Santos e chegar aos 51 pontos na tabela de classificação. São 11 de vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras, que levou a melhor contra o Vasco no Allianz Parque. 1-0 gol de Veiga. Já o Grêmio, terceiro colocado, superou o Cruzeiro 3-0 e tem um jogo a menos que os dois ponteiros. O Lanterna América bateu o São Paulo 2-1. O Fortaleza também venceu o Curitiba no fechamento da rodada 21. Já Atlético Paranaense e Flu empataram por 2-2 no sul do país. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Conforto, economia e tecnologia. Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da Iveco. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali. Como é que vai, Megali? Bem, obrigado. No sábado a bola rolou e o Flamengo empatou 0-0 com o Internacional. A torcida maravilhosa do Flamengo tá querendo sumir com o Sampaoli. Resultado péssimo pro Flamengo e pro Inter quebrou o galho, né? Agora, mesma coisa de Corinthians e Goiás. Corinthians só empatou 1-1. Horroroso o resultado pro Corinthians. Agora pro Goiás, fora de casa, sabe como é que é? 1-1. Quebrou o galho. Agora, ontem, domingo, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, em grande campanha, bateu o Cuiabá por 2-0. Parabéns ao Bragantino, viu? O Botafogo, grande líder do Campeonato Brasileiro, meteu 3-0 no Bahia. E o Botafogo tá aí 500 pontos na frente de todo mundo. Se o Botafogo não ganhar esse Campeonato Brasileiro, com essa dianteira toda, não vai ganhar nunca mais. Vamos ver aqui também o jogo entre Atlético Mineiro e Santos. Paulinho,
que o glorioso Atlético repatriou do exterior para cá, ele já fez os 2 gols ontem. Estádio com 70 milhões de torcedores em BH, capital mundial do Galo. Atlético Mineiro 2, Santos Futebol Clube 0. E o Santos continua aí, rapaz, tô com medo de cair. E o América Mineiro, hein? O América Mineiro bateu o São Paulo por 2-1. São Paulo não ganha de mais ninguém. E olha que o árbitro deu uma forcinha pequenininha pro São Paulo, mas não adiantou nada. América 2, São Paulo 1. E o Palmeiras e Vasco, hein? Um jogão de bola envolvendo 2 torcidas amigas. Nunca houve briga lá em São Januário, ou no Maracanã, ou no Allianz Parque, envolvendo torcedores do Palmeiras e Vasco. São irmãos. E o Palmeiras acabou vencendo por 1-0 e quebrou o galho. E o Fortaleza recebeu o Coritiba, nosso querido coxa branca do meu amigo Pier Prantuccello, lá da Europeia, capital do Paraná. O que aconteceu? Coritiba, coxa branca, perdeu. Fortaleza, grande campanha, 3, Coritiba 1. E o Atlético de Curitiba contra o Fluminense. Tava 2-0, viu? Pro time local. Mas o Fluminense foi buscar o empate, 2-2. E Grêmio e Cruzeiro, 3-0 pro Grêmio. Um abraço pra vocês, grande semana!